O estudo do Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Siga o nosso canal O Estudo do Catecismo Romano. Disse o Papa Bento XIV: a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração para os estudos, de Santo Tomás de Aquino. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, pondo-as com ordem admirável no céu, e que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornaste fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a agudeza para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Ó vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o segundo vídeo da nossa sequência para falarmos do tema oração. Quarta parte do Catecismo Romano, a oração. Capítulo 1 da oração em geral. 2. Da utilidade da oração. Esta obrigação de rezar traz consigo gratíssimas vantagens, porque produz de per si os mais abundantes frutos espirituais. Das Sagradas Escrituras, podem os pastores aduzi-los em grande número, quando tiverem de explicá-los ao povo cristão. Dentre tantos, escolhemos só alguns que se nos afiguram mais aplicáveis à nossa época. Primeiro fruto da oração. O primeiro fruto que tiramos consiste em honrar a Deus pela oração. A prece é uma prática de religião, que nas Escrituras se compara ao incenso, pois diz o profeta, abre aspas, erga-se minha oração como um incenso em vossa presença. Fecha aspas. Referência 12. A referência 12 está em São Mateus, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: suba direta a ti a minha oração, como incenso, seja a elevação das minhas mãos tão agradável como o sacrifício da tarde. Seguindo a leitura. Pela oração, confessamos nossa dependência de Deus, a quem reconhecemos e apregoamos como autor de todos os bens. Só nele pomos nossa esperança, porque é o único baluarte de nossa defesa e salvação, nosso único amparo e refúgio. Lembram-nos também este fruto aquelas palavras da Escritura. Abre aspas. Clama por mim no dia da tribulação. Eu te livrarei e tu me hás de dar honra. Fecha aspas. Referência 13. A referência 13 está no livro de Salmos, capítulo 49, versículo 15, que diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia.
livrar-te-ei e tu me honrarás. Seguindo a leitura. Segundo fruto da oração. Em Deus ouvir nossas preces, temos mais um fruto da oração, repleto de bênçãos e alegrias. Segundo a doutrina de Santo Agostinho, abre aspas, a oração é uma chave do céu, pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus, por mais baixa que fique a terra, e por mais alto que seja o céu, Deus ouve todavia a linguagem do homem. Fecha aspas. Referência 14. A referência 14 refere-se ao Sermão 47 de Santo Agostinho. Voltemos à leitura. Com efeito, a oração possui tanta eficácia e utilidade que por ela conseguimos a plenitude dos bens celestiais. Impetramos que Deus nos conceda o Espírito Santo como guia e protetor. Alcançamos a conservação e integridade da fé, a fuga dos castigos, o amparo divino nas tentações e a vitória sobre o demônio. A oração encerra em si o auge de uma alegria toda singular. Por esse motivo, nosso Senhor declarou, abre aspas, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Fecha aspas. Referência 15. A referência 15 está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Voltando à leitura. E não pode haver dúvida alguma de que Deus, em sua bondade, atende prontamente ao apelo de nossa oração. Provam-no os testemunhos das Sagradas Escrituras. Mas, como estes são fáceis de achar, só citaremos a título de exemplo algumas passagens de Isaías. Abre aspas. Então clamarás, e o Senhor há de ouvir. Gritarás, e ele há de responder. Já estou aqui. Fecha aspas. Referência 16. A referência 16 está em Isaías capítulo 58, versículo 9. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Clamarás, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti a cadeia com que oprimes o próximo, e deixares o gesto ameaçador e o falar ofensivo. Voltando à leitura do texto. E a outra, abre aspas, e acontecerá que antes de clamarem, eu os ouvirei, estando eles a falar, eu já os atenderei. Fecha aspas, referência 17. A referência 17 traz algumas passagens das Sagradas Escrituras. São elas: Isaías, capítulo 65, versículo 24. Salmos 80, versículo 8. E Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Vamos a elas. Antes que eles clamem, eu os ouvirei. Estando eles ainda a falar, eu os atenderei. Isaías 65, versículo 24.
Na tribulação, clamaste, e eu te livrei. Do interior de uma nuvem trovejante te respondi. Provei-te junto das águas de Meriba. Salmos 80, versículo 8. O Senhor está longe dos ímpios, mas atende às orações dos justos. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Seguindo a leitura do texto, deixamos de lado os exemplos daqueles que, por suas preces, aplacaram a Deus. São quase inumeráveis e entram-nos pelos olhos adentro. Às vezes, porém, acontece não alcançarmos aquilo que pedimos. Isto é um fato. Mas, então é que Deus garante, do melhor modo possível, a nossa real utilidade, seja porque Ele nos outorga benefícios maiores e mais abundantes, seja porque nosso pedido não nos é necessário, nem vantajoso. Digamos mais, porque tal concessão poderia ser talvez supérflua ou até prejudicial. No dizer de Santo Agostinho, abre aspas, Deus nega algumas coisas por misericórdia e só as concede como sinal de sua cólera. Fecha aspas. Referência 18. A referência 18 trata no Sermão 58 de Santo Agostinho. Voltamos à leitura. Outras vezes também rezamos com tanta tibieza e negligência que nós mesmos não damos atenção às nossas palavras. Vamos aprofundar o conceito de tibieza. Tibieza, de acordo com o dicionário da doutrina católica do padre José Lourenço, com imprimatur de 1945, diz o seguinte: uma alma tíbia é a que cai com facilidade em pecado venial, por não lhe dar importância. É a que reconhece ter hábitos viciosos e não se esforça por se corrigir. É a que, praticando a piedade, despreza os meios de progredir. É a que afrouxa no serviço de Deus, quando não sente consolação espiritual. Então veja que é uma alma que não se esforça por se corrigir. É a alma que, praticando a piedade, despreza os meios de progredir. Vamos abrir aqui o conceito de piedade. O conceito de piedade segundo o mesmo dicionário. Piedade é uma virtude moral que nos faz reverenciar e prestar o devido auxílio aos autores de nossa vida, da sua conservação e desenvolvimento. Deve-se primeiramente aos nossos pais, de quem nascemos e por quem somos criados, e em segundo lugar, à pátria, na qual vivem os nossos pais. Nascemos e encontramos o ambiente propício à nossa formação física e espiritual. Esta piedade ou dedicação filial inclui também todos os parentes, isto é, todos que nos estão ligados por algum laço de família. O amor da pátria abrange igualmente todos os concidadãos que devem viver em boa harmonia, auxiliando-se obsequiosamente, amando-se e respeitando-se uns aos outros. Sendo Deus o primeiro e principal autor e conservador da nossa vida, a Ele se refere primeiramente a piedade, abrangida neste caso pela virtude da religião, e que nos leva a reverenciar Deus e prestar-lhe o culto devido. Como nosso Pai, é nesse sentido que
comumente se toma a virtude da piedade. Há uma falsa piedade que se conhece por ser exterior e formalista, pueril e às vezes ridícula, mundana e sentimentalista. A verdadeira piedade tem o seu fundamento na fé viva e esclarecida. É humilde, amável, zelosa, racional, caritativa e modesta e é moderada pela virtude da prudência. Moderada pela virtude da prudência. O que seria a virtude da prudência? Vamos aprofundar esse conceito também? Prudência, de acordo com o dicionário da doutrina católica do padre José Lourenço também. Prudência é uma virtude moral cardeal, que nos ajuda a conhecer e praticar o bem que devemos fazer e a omitir o mal que devemos evitar. A virtude da prudência regula e dirige os nossos atos, mantendo-os nos justos limites. Modera o ardor dos nossos desejos, evitando todos os excessos. Ordena os nossos pensamentos, para que não nos afastem de Deus, assim como os afetos para que não nos apeguemos demasiado às criaturas. É a prudência que purifica as intenções, que reforma os juízos, que previne as palavras e as ações, encaminhando tudo para um fim digno de nós e merecedor de Deus. Voltemos à leitura no conceito anterior, em que estávamos falando de piedade, retomando o trecho em que estávamos dizendo que a verdadeira piedade tem seu fundamento na fé viva e esclarecida. É humilde, amável, zelosa, racional, caritativa e modesta. E é moderada pela prudência. Muito bem. Entendemos o que é a prudência, a virtude da prudência. Seguindo, o essencial no culto divino ou na prática da religião é que tudo se faça com amor sobrenatural e sinceridade, com o desejo de aperfeiçoar a vida moral e de glorificar a Deus. A piedade para tudo é útil, porque tem a promessa da vida presente que se aperfeiçoa e da futura que é o céu. Segunda carta, 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O dom da piedade reforça a virtude da piedade, ou religião, e pela moção do Espírito Santo faz-nos ir mais além, reverenciando a Deus, não já pelos benefícios dele recebidos, mas por ele mesmo, pela sua magnificência e bondade. Voltando ao conceito anterior. O conceito anterior era o conceito de tibieza. Vamos retomar o conceito? Estamos vendo que, de acordo com o dicionário da doutrina católica do padre José Lourenço, que uma alma tíbia é a que cai com facilidade em pecado venial. Pecado venial é aquele que não é de morte. Por não lhe dar importância. Então a alma cai com facilidade nesse tipo de pecado por não lhe dar a devida importância. É a que reconhece ter hábitos viciosos e não se esforça por se corrigir. É a que, praticando a piedade, então nós vimos o que é o conceito de piedade. Então a alma tíbia pratica a piedade, mas despreza os meios de progredir. É a que afrouxa no serviço de Deus
quando não sente consolação espiritual. Então veja, nós não devemos ficar esperando consolo espiritual, sentimentos, devemos fazer o que nos cabe. Seguindo a leitura. São causas da tibieza, a facilidade em omitir os exercícios ordinários de piedade, o desprezo das pequenas faltas, a ausência aos atos do culto social, o gosto pelas reuniões mundanas e pelas leituras frívolas. Uma pessoa tíbia pratica muitos atos bons, mais por amor de si do que por amor de Deus. Daí resulta a perda de méritos sobrenaturais e de graças correspondentes. Queremos aqui recomendar uma leitura, o livro chamado A Tibieza, Seus Sinais, Consequências, Remédios, do Monsenhor Ascânio Brandão. Segundo o Monsenhor Ascânio Brandão, a tibieza é o caminho do pecado mortal. Veja que ali referimos anteriormente ao pecado venial, aquele que não é o mortal, né? Veja que apesar dele não ser um pecado mortal, mas ele é o caminho para o pecado mortal. E na contracapa deste livro está escrito o seguinte: a tibieza é uma doença espiritual e das mais graves e perigosas. É o verme roedor da piedade. Micróbio terrível, mina o organismo espiritual sem que o enfermo perceba, enfraquece a pobre alma, amortece as energias da vontade, inspira horror ao esforço, afrouxa a vida cristã, espécie de langor ou torpor, diz Tanqueray, que não é ainda a morte, mas que a ela conduz sem se dar por isso, enfraquecendo gradualmente as nossas forças morais. Pode-se compará-la a estas doenças que definham como a tísica e consomem pouco a pouco alguns dos órgãos vitais. É uma sonolência, um sistema de acomodações na vida espiritual. Vamos repetir essa parte aqui. É uma sonolência, um sistema de acomodações na vida espiritual. E ainda há uma referência que o Monsenhor Ascânio Brandão neste livro coloca, que a tibieza é uma inércia espiritual, é uma tendência de ficar no estado em que se encontra, de não querer melhorar. Pois bem, vamos voltar à leitura do texto do Catecismo. Então, após entrarmos no conceito de tibieza, nós podemos agora voltar um pouco mais no mesmo parágrafo para seguirmos, para fluir a leitura que vínhamos fazendo. Então vamos lá. Outras vezes também rezamos com tanta tibieza e negligência que nós mesmos não damos atenção às nossas palavras. Vamos abrir aqui um parênteses para colocar um comentário. Quantas vezes nós já rezamos e a nossa mente se perdeu do que estávamos fazendo? Quantas vezes não rezamos um Pai Nosso ou um Ave Maria em que não estávamos mais prestando atenção nas palavras? Ou seja, a oração perdeu o seu significado porque nós simplesmente não estávamos dando atenção a elas. Como que nós vamos querer que Deus dê uma atenção se nem nós estamos dando atenção nesses pedidos? Então vamos ver aqui, seguindo a leitura.
Vamos repetir aqui então. Outras vezes também rezamos com tanta tibieza e negligência que nós mesmos não damos atenção às nossas palavras. Ora, a prece é uma elevação da alma a Deus. Referência 19. Referência 19 está na definição de São João Damasceno. Muito bem, vamos seguindo a leitura. Seguindo a leitura, nós podemos dizer o seguinte: mas se o espírito que o devia volver-se a Deus começa a devanear durante a oração, é o que dissemos agorinha, né? Agora há pouco, se as fórmulas são ditas temerariamente, sem convicção alguma, sem nenhum esforço de piedade, como poderemos chamar prece cristã ao vão ruído de tal oração? Veja que aqui ele coloca aquilo que tínhamos comentado antes. Se nós não colocamos esforço de piedade, rezamos sem convicção, sem acreditar naquilo que estamos falando, né? Ou seja, tudo se transforma num vão ruído, apenas barulho. Como que a gente pode chamar isso de uma prece cristã? Então vamos voltar, seguindo a leitura. Por isso, não admira que Deus desatenda o nosso pedido. Se na nossa incúria e distração damos prova, nós mesmos, de não querermos realmente o que pedimos, ou de pretendermos coisas que nos são prejudiciais. Todavia, aos que rezam com atenção e piedade, Deus lhes concede muito mais do que pediram. Atesta o apóstolo em sua epístola aos Efésios, referência 20. A referência 20 está em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que diz o seguinte: antes que eles clamem, eu os ouvirei. Estando eles ainda a falar, eu os atenderei. Efésios capítulo 3, versículo 20. Retomando a leitura. Mostra-se também aquela parábola do filho pródigo, que se julgava bem tratado, quisesse o pai recebê-lo na qualidade de simples mercenário. Referência 21. A referência 21 trata justamente dessa parábola do filho pródigo. Vamos a ela, uma leitura rápida para lembrarmos. Disse mais: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O pai repartiu entre eles os bens. Passados poucos dias, juntando tudo o que era seu, o filho mais novo partiu para uma terra distante, e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidade. Foi pôr-se ao serviço de um habitante daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o seu ventre das landes que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Tendo entrado em si, disse: quantos jornaleiros há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava ainda longe, seu pai viu-o, ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e beijou-o. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o vestido mais precioso, vestilho, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo gordo, matai-o, comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado, e começaram a fazer festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e os coros. Chamou um dos servos e perguntou-lhe que era aquilo. Este disse-lhe: Teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar, mas o pai, saindo, começou a pedir-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, nunca transgredi nenhum mandado seu, e nunca me deste um cabrito para eu me banquetear com os meus amigos. Mas, logo que vê este teu filho, que devorou os seus bens com meretrizes, lhe mandaste matar um novilho gordo. Seu pai disse-lhe: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Era, porém, justo que houvesse banquete e festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi encontrado. Voltemos ao texto do Catecismo. Esta referência que lemos está nas Sagradas Escrituras, em São Lucas, capítulo 15, versículo 11 e seguintes. Seguindo a leitura. Não só quando pedimos, mas também quando fazemos a reta intenção. Deus nos enche de sua graça, quer pela abundância de seus benefícios, quer pela presteza com que os distribui. Vamos ver o que seria a reta intenção. O que é a reta intenção? Vamos aprofundar o conceito, mas antes, vamos entender o que seja a intenção em geral, de acordo com o dicionário da doutrina católica. Sobre a intenção em geral, intenção é o fim ou motivo por que se faz alguma coisa. As nossas ações tiram a sua principal moralidade do fim ou da intenção com que as praticamos. De sorte que uma ação boa praticada com um fim mau ou com má intenção torna-se inteiramente má. Mas uma ação má, como tal conhecida, embora praticada com um fim bom, fica sempre má, porque a intenção boa não lhe tira a maldade conhecida. Então aqui, muitas vezes ouvimos pessoas dizendo que o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Se você fizer uma coisa ruim, mas a intenção for boa, o que vale é a intenção. Não é isso que nos diz a doutrina católica. Então, o que diz aqui, uma ação má, como tal conhecida, embora praticada com fim bom, fica sempre má. Agora vamos ver o que seja a reta intenção. Então, o que falamos aqui agora, trata-se da intenção em geral, da intencionalidade. Intencionalidade do ato que se pratica. Então vamos ver aqui o que Santo Afonso Maria de Ligório nos fala sobre essa intenção reta, sobre a reta intenção. Abre aspas. Alguns sinais podem nos dizer se uma ação foi feita com intenção reta.
quando não nos perturbamos se o intento desejado não é alcançado, e quando a obra concluída, apesar de alguma desaprovação ou reclamação, nos deixa contentes e tranquilos. Fecha aspas. Então veja que a intenção, para ser reta, ela tem que ser direcionada para o fim correto e com boa ação também. Então tudo tem que ser bom, desde a ação até a intenção. Então, acho que podemos dizer aqui o seguinte, com nossas palavras mesmas aqui, ó, que a reta intenção seria uma boa intenção quando o ato para se alcançar essa boa intenção é uma boa ação também. Ótimo, então vamos voltar à leitura do texto. Vamos retomar esta frase que iniciamos. Não só quando pedimos, mas também quando fazemos a reta intenção, Deus nos enche de sua graça, quer pela abundância de seus bens, quer pela abundância de seus benefícios, quer pela presteza com que as distribui. É o que provam as Sagradas Escrituras por aquela célebre palavra, abre aspas, o Senhor ouviu o desejo dos pobres, fecha aspas, referência 22. Vamos ver a referência 22. A referência 22 nós estamos entrando no ponto que lemos, que Deus antecipa-se às íntimas e secretas aspirações dos pobres, sem esperar que eles se ponham a pedir. Vamos ver o que seria o conceito de pobreza, segundo o dicionário da doutrina católica do Padre José Lourenço. Pobreza. Ser pobre, segundo o senso cristão, não é uma desgraça, não é uma infelicidade. É não ter o espírito apegado aos bens do mundo e não ter a ambição de possuí-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então veja que pobreza ou pobre, segundo a doutrina católica, não tem nada a ver com pobreza material, pobreza financeira, como nos chega e como comumente se ouve. Veja que o destaque que fizemos é o seguinte: o ser pobre é não ter o espírito apegado aos bens do mundo e não ter a ambição de possuí-los. Assim sendo, a gente pode concluir o quê? Que existem pobres financeiramente falando que não são verdadeiramente pobres em espírito. Então, podemos pensar também um outro extremo, que seria um rico financeiramente, com muitos recursos financeiros, e que ele seja pobre em espírito, que ele não tenha apego ao dinheiro, que ele não tenha apego aos bens do mundo e que ele não tenha essa ambição de possuí-los. Então é muito possível você ter casos assim. Basta que a pessoa não seja apegada a isso. A pessoa pode ter, mas não precisa ser apegada. Então, ainda que ela tenha muitos recursos financeiros, ela pode sim ser pobre em espírito, e isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. Muito bem, vamos voltar à leitura. Então, a referência 22 estava
estávamos dizendo, o Senhor ouviu o desejo dos pobres. Então, esse pobres, já sabemos, é o pobre em espírito, que está na referência 22. Vamos a elas. A referência 22. A referência 22 estão nas passagens do Salmo 9, versículo 17, Salmo 20, versículo 3 e o Salmo 102, versículo 5. Deste modo, o Senhor manifestou-se, fez justiça nas obras das suas próprias mãos, ficou enredado o pecador. Salmos 9, versículo 17. Tu lhe satisfizeste o desejo do teu coração e não lhe recusaste o pedido dos teus lábios. Salmos 20, versículo 3. É ele quem sacia de bens a tua vida, renova-se como a da águia a tua juventude. Salmos 102, versículo 5. Seguindo a leitura do texto, Deus antecipa-se às íntimas e secretas aspirações dos pobres, sem esperar que eles se ponham a pedir. Muito bem. Vamos agora ao terceiro fruto da oração. Outro fruto a mais é que, pela oração, exercemos e aumentamos as virtudes de nossa alma, sobretudo a fé. Não podem rezar com eficácia os que não têm fé em Deus, pois, abre aspas, como hão de invocar aquele em quem não acreditam? Fecha aspas. Pergunta o apóstolo. Referência 23. A referência 23 é uma sequência de trechos das Sagradas Escrituras. Vamos ao primeiro. Como invocarão, pois, aquele em quem não creram ainda? Ou como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão sem haver quem lhes pregue? Romanos 10, versículo 14. Jesus respondeu: Na verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a este monte, sai daí e lança-te no mar, assim se fará. São Mateus capítulo 21, versículo 21. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir e que o obtereis. São Marcos capítulo 11, versículo 24. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o aliviará. Se estiver com pecados, ser-lhe-ão perdoados. São Tiago, capítulo 5, versículo 15. Muito bem. Seguindo a leitura do terceiro fruto da oração. De outro lado, quanto mais os fiéis se afervorarem na oração, tanto maior e mais segura será a sua fé na operosa providência de Deus. Esta exige de nós, expressamente, que lhe submetamos as nossas necessidades e dele peçamos todas as coisas. Deus poderia dar-nos todas as coisas com profusão, sem que o pedíssemos ou sequer desejássemos, assim como ele dá aos brutos e racionais tudo o que lhes é necessário para conservarem a existência. Vamos abrir um parênteses aqui. Os brutos e racionais aqui, por exemplo, os animais, né? Eles têm tudo o que precisam para se conservarem, para viverem. Fecha o parênteses. Mas como Pai de imensa bondade, quer ser invocado por seus filhos, quer que peçamos com uma confiança sempre maior, na medida que vamos pedindo
todos os dias, nas devidas condições, pela concessão de nossos pedidos, que enfim comprovar e enaltecer, quer enfim comprovar e enaltecer cada vez mais a sua liberalidade para conosco. Pela oração, cresce também a caridade, desde que reconhecemos a Deus como autor de todos os nossos bens e regalias, nós nos afeiçoamos a Ele com a maior caridade de que somos capazes. Ora, assim como as conversas e entrevistas inflamam cada vez mais o afeto das pessoas enamoradas, assim também as pessoas piedosas, quanto mais rezam a Deus, como que a conversar com Ele, e mais imploram a sua misericórdia, tanto mais sentem crescer a alegria em cada oração, e tanto mais se afervoram em prestar a Deus amor e reverência. Outro fruto é que Deus exige de nós a prática da oração. Vamos repetir esse trecho? Outro fruto é que Deus exige de nós a prática da oração, para que, abrasados pelo desejo de pedir, afervoremos nosso zelo pela assiduidade da petição, a ponto de nos tornarmos dignos dos benefícios que nosso espírito, pobre e acanhado, não poderia abranger anteriormente. Referência 24. A referência 24 está na Epístola 121 de Santo Agostinho. Voltemos à leitura do texto. Além disso, Deus quer de nossa parte a expressa convicção de que nada podemos por própria virtude, se nos faltar o auxílio da graça celestial. Que por isso mesmo devemos dedicar-nos ao exercício da oração com todas as veras de nossa alma. Na oração temos, por assim dizer, as mais poderosas armas contra os mais encarniçados inimigos de nossa natureza, porquanto Santo Hilário assim ponderava, abre aspas, contra o demônio e contra o seu poder ofensivo, devemos lutar ao clamor de nossas orações. Fecha aspas. Referência 25. A referência 25 trata-se de uma citação, uma referência ao Salmo 65 de Santo Hilário, de uma fala de Santo Hilário. Vamos voltar a um conceito importante. Lemos aqui anteriormente que pela oração cresce também a caridade. No ponto 12, que está em destaque lá em cima, caridade. Vamos ver no dicionário o que significa caridade? Então, de acordo com o dicionário da doutrina católica, caridade. A doutrina da caridade ensinada por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos pode ser resumida no seguinte. Letra A. Deus é caridade ou amor. E o amor de Deus por nós é tal que o seu Filho divino fez-se homem e morreu para nos salvar do inferno e gozar da felicidade do céu. Letra B. Deus concede-nos o seu amor para o amarmos mais que tudo que há no mundo, mais do que a nós mesmos. Letra C. Devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Letra D. Devemos tratar a todos, ainda que inimigos, como desejamos que todos nos tratem. Letra E. Devemos, nas nossas generosidades, preferir os pobres aos ricos, pois eles, os pobres, não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará.
Letra F. Devemos manifestar a nossa caridade por obras e não somente por palavras. Letra G. A caridade, como virtude sobrenatural que é, não pode existir em quem está em pecado mortal, mas existe com o pecado venial. Muito bem, vamos voltar à leitura do texto. Quarto fruto da oração. Há ainda um fruto notável que conseguimos pela oração, apesar de que, por fraqueza ingênita, propendemos ao mal e aos vários apetites de concupiscência. Vamos ver o que significa concupiscência. De acordo com o dicionário da doutrina católica do padre José Lourenço, concupiscência é o apetite da deleitação sensível. A concupiscência da carne contra o espírito, quando a razão lhe resiste, não é pecado, mas é matéria de exercer a virtude. Devemos sujeitar os apetites à razão e à consciência, para evitar grandes males. Vamos ver o que o próprio Catecismo Romano diz sobre a concupiscência. Nesta edição que aqui lemos, a edição da editora Castela, está na página 245, a parte que fala do batismo, que será um futuro tema nosso. Diz o Catecismo Romano que a concupiscência é o aguilhão do pecado. Se você for procurar num dicionário qualquer o que seja aguilhão, está referindo-se como um espinho, como se fosse um espinho do pecado. E veja aqui no dicionário da doutrina católica, um ponto que destacamos é que a concupiscência é o apetite da deleitação sensível. Sensível se refere aos nossos sentidos, aos nossos 5 sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar. Então, existe também aqui um destaque que colocamos, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele diz que os sentidos nos arrastam para o mal. É uma referência à concupiscência também. Vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho. Então, no dicionário da doutrina católica que lemos, fala que a concupiscência vem do pecado, mas em si não é outra coisa senão um apetite da alma que por sua natureza repugna a razão. Então veja, a nossa alma ela tem apetites também. E se alguém já percebeu, a oração é um alimento para a alma. Assim como nosso corpo necessita de alimentação, a nossa alma também necessita. Mas como a nossa alma está ferida pelo pecado original, nós sentimos, a nossa alma ela é atraída pelo mal, pelos nossos sentidos. Vamos ver aqui uma recomendação, vamos fazer aqui uma recomendação de leitura, recomendação de livro. É o Tratado da Concupiscência. Vamos abranger, vamos aprofundar um pouquinho mais, de Bossuet, o autor, Jacques Bossuet. A concupiscência da carne é, em primeiro lugar, o amor pelos prazeres dos sentidos, pois esses prazeres nos ligam ao nosso corpo mortal, do qual São Paulo disse, abre aspas, infeliz de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Fecha aspas.
que nos torna seus escravos a ponto de induzi-lo a se perguntar, abre aspas, quem me libertará disso? Fecha aspas. Quem me libertará de sua tirania? Quem romperá suas amarras? Quem me tirará de um jugo tão pesado? O corpo enfraquece nossos pensamentos sublimes e nos prende à terra, enquanto devemos apenas respirar o céu. Este peso nos oprime. Grande preocupação foi imposta a todos os homens, depois do pecado. Pesado jugo carrega sobre os filhos de Adão desde o dia em que eles saem do ventre de sua mãe até o dia da sua sepultura, em que eles entram no seio da mãe comum de todos, a terra. Portanto, o amor que se converte em prazer sensual e que nos liga ao corpo, que por sua transitoriedade se tornou o jugo mais opressivo que a alma pode suportar, é a causa mais manifesta de sua escravidão e de suas fraquezas. Então veja que trouxemos mais elementos para dizer que a concupiscência seria justamente proporcionada pelos nossos sentidos, que nos prendem ao mundo, que nos torna pesados, como diz aqui, né? Que nos chama para coisas baixas, coisas maléficas para a nossa alma. Então, a todo momento estamos sob ação. A todo momento estamos sendo bombardeados, digamos assim, por esses instintos. E por falar nos instintos, nós temos como fazer como aplacar, né, os sentidos, que é chamada mortificação dos sentidos. Então, existe um livro, então é mais uma referência de leitura que trazemos, mais uma recomendação de leitura do livro chamado Mortificação, de Santo Afonso Maria de Ligório, que nesse livro, e num outro livro também de Santo Afonso, chamado Regra de Vida, Santo Afonso traz que os sentidos nos arrastam para o mal. Os sentidos nos arrastam para o mal. E aí o livro Mortificação, de Santo Afonso, que estávamos falando agora, ele traz as mortificações da vista, ou seja, da visão, a mortificação do ouvido, a mortificação do olfato, a mortificação do tato, a mortificação do paladar. Por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui, quando estamos no celular e ficamos lá arrastando tela, passando de uma coisa para outra, né? Quantas pessoas hoje têm esse vício? Então, o que seria mortificar a vista? É você diminuir isso, né? É você colocar um freio ali na vista. Isso é mortificar a vista. Da mesma maneira, você pode fazer isso com os ouvidos, né? Quantas pessoas ali, de repente, querem ouvir o que não lhes interessa. Então, seria bom, então, fazer a mortificação do ouvido. Ter a mortificação do olfato, a mortificação do tato, a mortificação do paladar. Muito bem, então, vamos voltar ao texto do Catecismo. Vamos seguir a leitura. Nós havíamos entrado na parte da concupiscência. Então vamos voltar no início aí do quarto fruto da oração para retomarmos o que estávamos dizendo. Há ainda um fruto notável que conseguimos pela oração, apesar de que, por fraqueza ingênita, propendemos ao mal e aos vários apetites de concupiscência. Foi o que nós vimos. Deus ainda assim consente em ser objeto de nossos pensamentos. Por esse motivo, quando nos pomos a rezar e forcejamos por conseguir suas graças, logramos realmente a disposição para uma vida pura e a purificação de nossa consciência, depois de havermos destruído toda mancha,
proveniente de nossos pecados. Então, este é mais um fruto da oração. Vamos seguindo, então, para mais um fruto. O quinto fruto da oração. Afinal, consoante uma palavra de São Jerônimo, a oração resiste à cólera divina. Referência 26. A referência 26 é um comentário, um livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 16, em que São Jerônimo faz um comentário. Voltemos à leitura. Esta é a razão porque Deus falou a Moisés: deixa-me. Referência 27. A referência 27 trata-se do livro Êxodo, capítulo 32, versículo 10, que diz o seguinte: deixa-me, a fim de que o meu furor se acenda contra eles, e que eu os extermine, e eu te farei chefe de uma grande nação. Voltando à leitura do texto. Quando queria castigar o povo, e Moisés, com suas orações, o impedia de fazê-lo. Referência 28. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com uma grande fortaleza e com uma poderosa mão? Não permitas, te rogo, que os egípcios digam: ele tirou-os do Egito astutamente para os matar nos montes e exterminar da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, a quem por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa posteridade toda esta terra de que falei, e vós a possuireis para sempre. O Senhor se aplacou e não fez ao seu povo o mal que tinha dito. Êxodo, capítulo 32, versículo 11 e seguintes. Seguindo a leitura, com efeito, para abrandar a Deus irado, para retardar ou suspender sua indignação, já na iminência de castigar os criminosos, não há nada que possa igualar-se à oração dos homens piedosos. Finalizamos a leitura do texto do Catecismo. Agora vamos a alguns destaques que fizemos nesta leitura. No primeiro fruto da oração, que trata da glorificação de Deus, diz que o primeiro fruto que tiramos consiste em honrar a Deus pela oração. E antes do primeiro fruto, tínhamos aqui trazido um breve destaque que diz que esta obrigação de rezar traz consigo os mais abundantes frutos espirituais. Então, nós destacamos aqui a obrigação de rezar. Sim, a oração é uma obrigação que nós temos. E esta obrigação traz abundantes frutos espirituais. E aí, o primeiro fruto, repetindo, que é a glorificação de Deus. Diz: o primeiro fruto que tiramos consiste em honrar a Deus pela oração. Outro destaque que trouxemos: pela oração confessamos nossa dependência de Deus. No segundo fruto da oração, que é o bom despacho de nossos pedidos, nós destacamos: em Deus ouvir nossas preces, temos mais um fruto da oração, repleto de bênçãos e alegrias. E também trazemos aqui um destaque, que é: a oração é uma chave do céu. A oração é uma chave do céu. Mais pontos de destaque.
A oração possui tanta eficácia e utilidade que por ela conseguimos a plenitude dos bens celestiais. Às vezes acontece não alcançarmos aquilo que pedimos, mas é que Deus garante do melhor modo possível a nossa real utilidade, seja porque Ele nos outorga benefícios maiores e mais abundantes, seja porque nosso pedido não nos é necessário, nem vantajoso, ou até prejudicial. Veja que interessante esse destaque, que muitas vezes, quando rezamos e não somos atendidos, primeiro, não quer dizer que Deus não nos ouviu. Então, Deus ouve todas as nossas orações. Mas veja que nós não temos o conhecimento de tudo, é Deus que sabe de tudo. Então, muitas vezes, nós não recebemos por alguns motivos, e inclusive, por às vezes a gente achar que é um bem que nós queremos, e na verdade Deus sabe que na verdade estamos pedindo um mal para nós mesmos. E Deus, como Pai que é, não nos daria jamais o mal. Seguindo um próximo destaque. Outras vezes rezamos com tanta tibieza e negligência que nós mesmos não damos atenção às nossas palavras. Então, esse ponto nós destacamos bem durante a própria leitura. Entramos, inclusive, no conceito de tibieza. Um outro ponto de destaque que nós trouxemos é que a prece é uma elevação da alma a Deus. Então, quando a gente faz a oração de maneira correta, nós estamos nos elevando. A nossa alma está sendo elevada até Deus. Então, por isso que quando fazemos a oração, não podemos fazer com negligência, de qualquer maneira, porque se nós mesmos não estamos colocando o empenho naquilo que estamos fazendo, como que nós queremos que sejamos atendidos, considerando que estejamos pedindo algo bom para nós mesmos, não é mesmo? Seguindo, então, outro destaque. Todavia, aos que rezam com atenção e piedade, Deus lhes concede muito mais do que pediram. Então, ligando com o que a gente tinha acabado de dizer. Então, existe uma maneira certa de rezar. Nós temos que rezar com empenho, com atenção, com piedade. E piedade foi um conceito que nós abordamos, que nós aprofundamos o conceito aqui também. Então, vamos repetir? Todavia, aos que rezam com atenção e piedade, Deus lhes concede muito mais do que pediram. Então, façamos sempre nossas orações com empenho, com atenção, com piedade. Outro destaque, não só quando pedimos, mas também quando fazemos a reta intenção, Deus nos enche de sua graça. Destacamos aqui reta intenção, que foi outro conceito que nós abordamos nesse nosso estudo. Outro conceito, Deus antecipa-se às íntimas e secretas aspirações dos pobres, sem esperar que eles se ponham a pedir. Veja que pobres é outro conceito, o conceito de pobreza segundo a doutrina católica. Nós entramos no conceito de pobreza, que é o pobre em espírito, segundo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão das Bem-aventuranças. O terceiro fruto da oração, nós trouxemos alguns destaques. O terceiro fruto da oração, que é o aumento das virtudes. Vamos lá, o primeiro destaque que trazemos aqui é: pela oração exercemos e aumentamos as virtudes de nossa alma, sobretudo a fé. Não podem rezar com eficácia os que não têm fé em Deus. Então, sobretudo para fazer oração é necessário ter a fé. E no catecismo, a parte inicial dele trata da fé. E nós decidimos começar pela parte final, que é a oração, tomando como sabido, tomando que as pessoas, considerando que as pessoas têm a mínima fé. Então, iremos chegar algum dia, com a graça de Deus, ali no início que trata da fé, Então, novamente, vamos ler aqui? Então, pela oração, exercemos e aumentamos as virtudes da nossa alma, sobretudo a fé. Então, quanto mais oração, a gente acaba aumentando a fé também. E a fé é necessária para rezarmos melhor, ou seja,
a oração alimenta a fé e a fé alimenta a oração. Então, estão vendo o ciclo que se gera? Então, por isso a gente não pode parar de rezar. E segue aqui nesse mesmo destaque que trazemos, que não podem rezar com eficácia os que não têm fé em Deus. Outro destaque é: quanto mais os fiéis se afervorarem na oração, tanto maior e mais segura será a sua fé na operosa providência de Deus. Cabe um destaque aqui. Esse afervorar na oração não tem a ver com a pessoa ficar gritando, falando alto e tudo mais. Esse afervorar, ele tem a ver com incendiar, vamos dizer assim, né, o coração. Então a pessoa ela tem que ferver, né, ser fervorosa no pedido, né? E não é falar alto ou gritar, não seja algo totalmente exterior, né? Então, novamente, quanto mais os fiéis se afervorarem na oração, tanto maior e mais segura será a sua fé na operosa providência de Deus. Ou seja, a providência de Deus exige de nós expressamente que lhe submetamos as nossas necessidades e dele peçamos todas as coisas. Outro destaque: Deus poderia dar-nos todas as coisas sem que o pedíssemos, assim como ele dá aos brutos e racionais tudo o que lhe é necessário, mas, como Pai de imensa bondade, quer ser invocado por seus filhos. Então, como nós somos racionais, nós temos por obrigação fazer a escolha e pedir. Então, a oração é uma escolha que podemos fazer, ou fazemos ou não fazemos. Então, a nós é dada essa liberdade de escolha. Então, aos brutos irracionais, às outras criaturas, né? Então, que não pensam, que não têm racionalidade, então elas não podem fazer nada, elas não podem rezar. Agora nós que podemos, que pensamos, que somos racionais, que temos a escolha de orar, de rezar, então é necessário que a gente faça essa escolha. Então, como Pai que Deus é, de imensa bondade, Ele quer que façamos essa escolha. Ele quer ser invocado por nós, que somos seus filhos. Outro destaque que trazemos é que pela oração cresce também a caridade. Então, a caridade é outro ponto, um conceito que nós abordamos durante este estudo, né? Aprofundamos. Outro destaque: as pessoas piedosas, quanto mais rezam a Deus, o conceito de piedade também nós trouxemos aqui no nosso estudo. As pessoas piedosas, quanto mais rezam a Deus, como que a conversar com Ele, e mais imploram a sua misericórdia, tanto mais sentem crescer a alegria em cada oração, e tanto mais se afervoram em prestar a Deus amor e reverência. Outro destaque: outro fruto é que Deus exige de nós a prática da oração, a ponto de nos tornarmos dignos dos benefícios. Outro destaque: Deus quer de nossa parte a expressa convicção de que nada podemos por própria virtude, ou seja, nada podemos por nós mesmos. Então, Deus quer que a gente faça a nossa parte, rezando e sabendo que por nós mesmos não podemos nada. Outro destaque: na oração temos as mais poderosas armas contra os mais encarniçados inimigos de nossa natureza. Os 3 inimigos, né? A carne, o mundo, o demônio, né? Comentário nosso aqui. Outros pontos de destaque no quarto fruto da oração, que é a purificação da consciência. Apesar de que propendemos ao mal e aos vários apetites de concupiscência,
Deus ainda assim consente em ser objeto de nossos pensamentos. Então Deus deixa-se ser objeto de nossos pensamentos, apesar dessa nossa tendência ao mal. É o conceito ali de concupiscência que nós aprofundamos nesse estudo de hoje. Seguindo, próximo ponto de destaque que aqui trouxemos, dentro do quarto fruto da oração, quando nos pomos a rezar e forcejamos por conseguir suas graças, logramos realmente a disposição para uma vida pura e a purificação de nossa consciência. Olha que interessante. Quanto mais a gente reza, quanto mais a gente se coloca em oração, mais a gente consegue ter uma vida pura, mais a gente consegue purificar nossa consciência. E, para finalizarmos, um ponto de destaque do quinto fruto da oração, que é o apaziguamento da cólera divina, nós trouxemos que, para abrandar a Deus irado, para retardar ou suspender sua indignação, não há nada que possa igualar-se à oração dos homens piedosos. Então veja, neste caso aqui, não basta estar rezando, é necessário que haja uma piedade, uma oração de pessoas piedosas, dos homens piedosos. Então veja que a piedade é um conceito que nós aprofundamos conforme falamos há pouco. Então, vamos fazer um resumo. Resumo dos frutos da oração. Esses nomes que aqui estamos, esses títulos que damos a cada um desses frutos, nós estamos nos referenciando no Catecismo Romano da edição de 1951 da editora Vozes, que não é esta aqui que seguimos na leitura, que é da edição da editora Castela de 2021. Primeiro fruto da oração é a glorificação de Deus. O segundo fruto da oração, nós vimos que é o bom despacho de nossos pedidos. Aí vem a chave do céu, a fonte de alegria, a pronta consecução de nossos pedidos, a disposição para a oração eficiente. Já o terceiro fruto da oração é o aumento das virtudes, que seriam o aumento da virtude da fé, o aumento da virtude da confiança, o aumento da virtude da caridade, o aumento da virtude do fervor, o aumento da virtude da humildade, o aumento da virtude da coragem. O quarto fruto da oração é a purificação da consciência. E o quinto e último fruto que vimos é o apaziguamento da cólera divina. Então, finalizando, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E saiba que aquele que reconduzir à verdade um pecador do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. São Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Lance as redes conosco seguindo nosso canal e compartilhando nossos vídeos. Canal O Estudo do Catecismo Romano. Deus abençoe.